liberdade pregada na Constituição é aquilo pelo que nós todos devemos lutar. Nós não podemos nos curvar diante de qualquer intolerância religiosa. Ninguém tem o desejo de ser oprimido ou reprimido. Naturalmente, a própria condição da pessoa humana estabelece que ela deve ter a liberdade. E ela tem que ter essa liberdade de consciência. Talvez nem fosse necessário estar na própria Constituição. Não que não queremos. Isto nos permite dar a segurança jurídica necessária, estar na Constituição. Mas, se pudéssemos tranquilamente, conforme as palavras que eu ouvi dos meus antecessores, compreender uns aos outros, com certeza, com respeito a cada uma das suas posições, nem a própria Constituição precisaria de alertar sobre isso. Mas é claro que sabiamente ela alertou por quê? Ela alertou porque sabe que nem todos conseguem ter esse respeito ao outro. E esta atitude antissocial deve ser reprimida. Reprimida como? Reprimida por todos nós e reprimida pela justiça. Não dá para ter um país pacífico se não podemos compreender o outro. Temos que compreender o outro e respeitar o outro. No artigo 8º, é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa para algumas instituições, por exemplo, nos presídios. Dependendo da vertente religiosa, há uma dificuldade imensa nessa prestação de assistência, e a Constituição assegura. Então nós temos o papel fundamental de articular a sociedade para que os outros tenham a compreensão de que esta é uma realidade e que todas as denominações devem ser respeitadas em todas as esferas e não sofremos discriminação, seja de qual denominação formos. Ainda no inciso 8º do artigo 5º, ninguém será privado de direitos por motivos de crença. Ninguém poderá ser privado de direitos por motivo de crença. Não é porque eu sou afrodescendente, ou sou católico, ou sou protestante, que eu terei os meus direitos restringidos. Senão, como nosso predecessor, Dr. João Graça, não restará ninguém para nos defender. Todos irão. Umas falas sábias de pensador. Continuando. No artigo 150 da Constituição, novamente vem assegurada a questão da liberdade. Sem prejuízo de outras garantias, é assegurado ao contribuinte e vedado à União, Estados e Município, o quê? Instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Então aqui nós temos a imunidade tributária. Existe ainda, além da questão constitucional, que eu vou retomar, há algumas questões infraconstitucionais que estão na sociedade e que cada dia vão demandando uma articulação maior dos operadores do direito, dos donos dessa casa, dos legisladores que deverão contribuir corrigindo eventuais imperfeições e dos governantes no sentido de apoiar. Por exemplo, recentemente saiu o Código de Ética Médica, que tirou da questão puramente médica o direito de decidir sobre a crença de uma pessoa que eventualmente não quisesse, por exemplo, que é o caso clássico, a transfusão de sangue ou questões religiosas. Ele tem o direito prevalente de usar a sua consciência e a sua liberdade para não aceitar, porque entende que os desígnios divinos são mais importantes do que os outros
desígnios. Desta forma, infraconstitucionalmente, o Código de Ética Médica agora inverte os valores que devem ser considerados. Então, primeiro, a liberdade de decisão do paciente e de sua família. Quando esse paciente não tiver condições de decidir sozinho, remete então à sua família. E por último, a decisão sobre critérios médicos, se deverá adotar ou não um procedimento X em relação a um paciente. Eu vou fazer duas citações de um livro bastante interessante, publicado pela editora Luz, Direitos Humanos e Liberdade Religiosa, que eu acho que contribui um pouco com a nossa reflexão. No sentido jurídico, lendo aqui as palavras do Dr. Aldir Guedes Soriano. No sentido jurídico, a liberdade religiosa é um direito humano fundamental, assegurado no direito pátrio pela Constituição Federal de 1988. E também no âmbito do direito internacional, por tratados internacionais de direitos humanos, além da proteção constitucional do direito à liberdade religiosa existente no direito interno de cada Estado-nação. Há também um direito internacional de liberdade religiosa inserido num contexto maior, integralizado pelo direito internacional de direitos humanos. Enquanto que o direito interno à liberdade religiosa é um direito público subjetivo, para o direito internacional, a liberdade religiosa é uma norma imperativa ou cogente. Assim sendo, face a uma ameaça de violação dos direitos, o indivíduo pode recorrer